perguntando, pedindo para falar mais sobre o Vasco. Pedrinho e Marcelo Santana estiveram no sorteio da Copa do Brasil, na primeira fase. Já ficou definido que o Vasco pega o misto do Mato Grosso. E aí, depois do sorteio, depois da confirmação dos confrontos, o Pedrinho foi perguntado sobre como é que andam as coisas no Vasco, o que dá para esperar sobre reforços, e o presidente do Vasco assegurou que o clube vai contratar de 2 a 3 atacantes ainda nessa janela de transferências, tá? A janela se encerra em 28 de fevereiro no Brasil, 28 de fevereiro, tá? Então os clubes têm até essa data para trazer jogadores. O Vasco vai ter 21 dias para contratar 2 ou 3 atletas. O Pedrinho está garantindo que isso é possível e viável. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Atenção, quem estava do lado de fora, dirigindo a equipe do Fluminense, que é o Mano Menezes, que não é adepto desse tic-tac, a gente ia achar que o Fluminense ainda é treinado pelo Fernando Diniz. E qual foi o domínio do Fluminense dentro de campo? Agora, eu acho que tem que servir de alerta para que existam algumas mudanças. Está todo mundo muito chateado, né, com o presidente, com o Pedrinho. Hoje ele esteve na sede da CBF aqui para o sorteio da Copa do Brasil e disse que as coisas vão acontecer no seu tempo certo. O que você acha, Eu quero saber que tempo certo é esse. Porque o único tempo certo é o tempo de Deus. E assim, cara, nós estamos falando do Campeonato Carioca, nós estamos falando que nós enfrentamos um clube, um time, melhor, clube não, que o Fluminense é um clube muito forte, muito grande, tem o meu respeito, mas nós estamos enfrentando umas situações ainda razoavelmente pequenas para a gente passar sufoco, para a gente passar vergonha. Pô, me dá a impressão, vou falar mesmo, porque eu falo como torcedor, não estou nem aí se eu encontrar um jogador na rua e falar, pô, quem manda a gente? Não estou queimando ninguém, não, gente. Estou falando o que eu acho, o que eu vejo. Parece que está todo mundo muito pesado. Parece que está todo mundo muito fora de forma. O Payet, quando entrou, não vou falar só o Payet, pô. Todo mundo está muito fora de forma, está correndo muito pouco. Aí quando você fala, pô, tem que ter um pouco mais de vontade. Talvez tenham vontade, só não tenha essa disposição. E aí, cara, eu não sei de que maneira faz, porque, porra, meu irmão, vou falar sério. Porra, quem já me viu jogando bola, jogando pelada, cara, eu corro pra caceta, gente. Eu tenho 64 anos, graças a Deus. Eu corro pra caceta. E eu vejo nas peladas que eu jogo, tem gente que não tem vontade de jogar, tem gente que tem vontade, mas, pô, tá muito acima do peso e não consegue render aquilo que nós gostaríamos. Com todo respeito, cara, tem pelo menos uns 6 jogadores no time do Vasco que não tem, pode ter vontade, mas não consegue passar uma velocidade necessária, principalmente para o futebol de hoje. Então, quando você fala, pô, o Fluminense estava tocando, parecia que estava lá o Fernando Diniz. Porra, estava tocando pra caceta porque não tinha ninguém com atitude. Eu vou tirar o Verratti disso, porque esse Verratti, juro por Deus, gente, ele é o jogador. Outro dia eu encontrei com a Sandra de Sá, e a Sandra de Sá falou assim, esse é o vascaíno que eu gosto. Ou seja, ela não gosta de mais nenhum, como flamenguista. O Verratti é o cara que corre. É o cara que você fala assim, meu irmão, esse cara, aí vai de encontro com o que você fala. Pô, tem que ter um pouco mais de vontade. Esse tem vontade pra caramba. Ele tem vontade e ele mostra pra gente garra, dedicação, indignação. É de uma maneira Vasco da Gama. Os outros, todos jogadores, tem uma certa hora, cara, que parece que tem um desânimo, que se a gente não tiver, aí você faz de conta que você não está aí. Se a gente não tiver no time um craque, um Edmundo, para dar esporro até na mãe do torcedor que está lá em cima, dar no time na mãe do torcedor, nós estamos fodidos. Honestamente, porque a gente precisa de liderança em campo, mas liderança de verdade. E essa liderança tem que ser de uma pessoa, um Arias. Esse cara dominou de uma maneira que, se eu sou jogador de futebol, falo, meu irmão, próximo jogo, se eu não tiver mais ou menos como esse cara, que esse cara deitou e rolou.
Esse cara deitou e rolou e botou todos os jogadores no bolso do Vasco e do Fluminense. Ele deu aula. Porra, meu irmão, eu, jogador profissional, próximo jogo eu vou querer dar aula. Mas como que eu vou dar aula se eu não tenho velocidade? Não tenho essa habilidade e não... Meu irmão, na boa, eu sempre falei aqui, o Paê, eu acho ótimo para society. Já estou começando... No jogo que esse entrou agora, ele entrou agora. Ele entrou, era para se consagrar, gente. Psicologicamente, você entra no lugar de um cara que acabou de fazer o gol. Esse cara se contundiu, ainda está saindo no primeiro tempo. Eu vou entrar no lugar dele, meu irmão, eu vou dar a alma. Eu vou dar a alma. E aí, meu irmão, falando sério, porra, pá, toca para trás. Pá, toca para trás. Porra, meu irmão, tá errado. Você está coberto de razão, Eri. Lá atrás... Infelizmente. Não, é verdade. Eu acho assim... eu tenho dito muito, né, que os jogadores estão muito satisfeitos. O Tietchan falou, eu trocava a camisa com os jogadores do Vasco, botava, porque eu acho que a camisa é linda, estou muito feliz, eu escolhi estar aqui, enfim. Acho que os jogadores estão muito satisfeitos, porque a estrutura tem melhorado bastante, os salários estão rigorosamente em dia, e a cobrança ela vai só em cima do Pedrinho, do Marcelo Santana, enfim, e um pouco aí nos jogadores mais conhecidos, né? No caso, Felipe Coutinho e Payet. Eu acho que a cobrança ela tem que ser para todos, né? Tem que ser em todos os jogadores, porque falta alguma coisa. Talvez até seja uma má escalação. Eu estava sentado em frente à televisão quando você me mandou, quando você for técnico, eu vou ser seu auxiliar, porque você adivinhou em 100%. Parece até que o Carille estava assistindo ou alguém assistiu e falou para ele, o Eri sugeriu botar o Hugo Moura no lugar do Alex Teixeira. Quer dizer, reforçou o setor de meio campo, mas falta velocidade. Então, você tem a posse de bola, você até funcionou no primeiro minuto de jogo, né? O Vasco roubou a bola e foi lá e fez 1-0, mas depois o Vasco não tinha a bola a hora nenhuma, em momento algum. Então, assim, ficou discrepante até assistir o jogo com o volume de jogo do Fluminense e o pouco volume de jogo do Vasco. E aí, Eri, que eu acho que você tem razão, que alguém tem que se indignar com isso. Não pode aceitar passivamente as situações que estão acontecendo. Nos tempos de hoje, né, que tem muita gente que fala de futebol e nem gosta de futebol, se eu falar que não entende, vai parecer que eu sou soberbo, né, que eu sou metido, e eu não sou desses que acham que só quem jogou futebol pode falar de futebol. Não acho. Tem muita gente que entende de futebol. Mas eu posso garantir que tem muita gente que fala de futebol e não gosta de futebol, ou pelo menos tem raiva dos jogadores de futebol. Então, criticam algumas atitudes que te levam à vitória. E eu estou falando de atitudes, porque técnica, físico, isso ninguém chega ao futebol profissional se não tiver o mínimo de técnica e o mínimo de físico. Não chega. Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando, né? Porque você joga futebol a vida inteira. Há uma diferença muito grande entre um atleta amador e um atleta profissional. Agora, a atitude, não. A atitude tem muito atleta amador que tem mais atitude do que atleta profissional. Então, por isso que eu digo assim, hoje, talvez não caiba mais alguém vibrante, alguém que dá a vida pelas vitórias, independente do time que ele está jogando. E eu acho que falta isso no Vasco. Os jogadores do Vasco aceitam muito passivamente. Sabe por quê, Hélio? Porque caiu tudo em cima do
do Léo Pelé no ano passado, e esse ano está caindo tudo em cima do Pedrinho, do presidente e do Marcelo Santana. É claro que eu não acho que a administração... Não, a administração do Pedrinho é muito boa. O que falta a ele é coragem, como você disse na última quarta-feira, para dar um salto maior do que as pernas. Contratar um jogador carismático, que faça 30 gols no ano e que, de alguma maneira, até aumente ali o valor da folha salarial. O que não dá é para você ter 2 jogadores que ganham mais de 1,5 milhão e eles não decidem absolutamente nada. Nada. Vão cumprir os seus contratos, se bobear, vão pedir aumento até nas renovações e vão continuar sem entregar absolutamente nada. O que você acha? Infelizmente você está certíssimo. Porque o que falta, eu acho que para o Pedrinho, como presidente, é mostrar mais a indignação, não só falando com todos nós torcedores, mas falando abertamente com a sua diretoria. Falando, cara, olha só, a gente tem um time que no Campeonato Carioca, que estamos começando, a gente precisa já... O sinal de alerta já foi tocado. Então, a gente necessita, porque eu sempre falo isso, às vezes você precisa. O Vasco não está no mercado, o Vasco já está também buscando outras opções para contratação, e é o caso de Benjamin Garré. Você lembra que no começo da janela do ano passado, do meio do ano passado, esse nome foi falado? Então é isso. O Vasco foi atrás de Benjamin Garré de novo. O jogador agora está mais fácil para contratar, tá? Não está tão em alta lá. Então o Vasco vê como uma boa possibilidade o Benjamin Garré. As negociações já estão em andamento há alguns dias já, tá? Conversas bem adiantadas para o Benjamin Garré ser o novo reforço do Vasco. Jogador que está animado para jogar no Brasil, já que está em baixa lá na Rússia, né? Então, Benjamin Garré pode ser o novo reforço do Gigante da Colina. Você aprova o Benjamin Garré aí no Vascão? Deixa a opinião de vocês. Sobre Soteldo, tá? A informação que a gente tem é que haverá uma reunião também entre o Vasco e o presidente Marcelo lá do Santos, tá? Uma reunião para falar sobre esse jogador. Soteldo que não deve ficar no Santos, tá? Vai perder muito espaço, como a gente já vem falando para vocês. Soteldo vê com bons olhos a saída ao Vasco. Então, o esforço também pode entrar nessa negociação, tá? Isso tudo vai ser falado. Então, poderemos ter novidades importantes sobre Soteldo, tá? No Vascão. Qualquer novidade, a mais importante ainda sobre isso, a gente traz para vocês, certo? Um bom sábado a todos. Forte abraço, deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias, certo? Um forte abraço, saudações vascaínas.